Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos continuar a apresentação dos capítulos do meu livro Psicanálise e Vidas Passadas. É uma fundamentação teórica da jornada psíquica no tempo. A ideia de escrever esse livro nasceu porque eu acabei vivendo coisas e experimentando realidades clínicas, né, que me levavam a ter que olhar além dessa vida. Então, nesse livro eu apresento vários conceitos que fazem a ponte entre a psicanálise pós-junguiana tradicional, inclusive a psicanálise junguiana, e aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho que já estou atuando, e que é o trabalho psicanalítico com vidas passadas. Então, o tema de hoje é o karma a partir da perspectiva psicanalítica. O karma é um tema muito importante, porque se fala muito de karma. Karma é um termo que vem, o conceito vem do Oriente, né? É um termo hindu, se não me engano, não é ocidental, é oriental. E com ele vem algumas informações já prontas que se encontram, se cruzam com a nossa cultura ocidental, como tudo, como é inevitável, né? É como quando você fala uma língua que não é a tua, e a primeira coisa que acontece é você fala a língua estrangeira com um forte sotaque da tua língua. E assim aconteceu com o conceito de karma. O que eu percebi na minha experiência clínica de vários anos, eu comecei a descobrir as vidas passadas já tem 20 anos. Então, quando eu percebi uma coisa, que existe esse conceito, está atrelado a um sentimento de culpa, né? O karma você fez uma coisa errada e você paga. Na linguagem comum se fala isso, né? É karma. No livro eu explico melhor, aprofundo aquilo que eu vou falar aqui rapidamente. Então, o karma é aquilo que você tem que pagar porque você fez algo errado. O que eu vi na prática clínica e abordando esse assunto não pelo viés religioso, que o karma nasceu num contexto religioso, e ele se cruzou com a nossa cultura, com o fundo religioso da nossa cultura ocidental, que é cristã. Porque os orientais não falam isso, né? Que me parece que o karma não está relacionado à culpa, exatamente. A palavra culpa não está no vocabulário deles, na abordagem deles, está na nossa. Porque nós temos uma cultura cristã. O karma é a lei da causa e efeito. É isso que eles falam. É a lei da causa e efeito. Então, a palavra culpa ainda não está aqui. Para nós, ocidentais, de cultura cristã, porque querendo ou não, temos uma cultura cristã de 2000 anos, para nós, o termo culpa está impregnado de uma série de outros conceitos muito pesados e muito fortes que nos acompanham há séculos. Então, a nossa cultura cristã, que começa com o judaísmo, nasce da culpa. A culpa por ter comido a maçã. A culpa que é uma desobediência a Deus. O cristianismo se baseou por anos, né? Por séculos, no conceito de culpa, na catequese de milhões e milhões e milhões de pessoas e de gerações. A culpa criou ditados, criou uma mentalidade, criou uma postura social e psicológica. Então, tendo isso em mente, eu não quis simplesmente diferenciar o conceito de culpa na psicanálise, não venho deste lugar. O meu lugar, a partir da abordagem da psicanálise pós-junguiana, é outro. Significa, eu parto da realidade, daquilo que eu olho, sem me basear em uma pré-concepção, que é um preconceito, uma pré-concepção teórica ou religiosa.
Inclusive, não tem como fazer psicanálise e fazer religião. Não funciona, não existe isso. Se existe, não funciona. A psicanálise, para funcionar, precisa estar desvinculada de qualquer compromisso religioso e de crença. Fora o básico, que é que você não mata, você não rouba, né? Mas isso não é religioso, apesar que começou lá nos mandamentos. Mas, assim, não tem como ter um compromisso com crença, senão não tem como a gente desenvolver um autoconhecimento objetivo. Então, a partir deste lugar, o que eu fui observando, tanto na minha realidade de vidas passadas, como nas realidades dos pacientes, é o seguinte, e olhando pelo viés da psicologia junguiana e pós-junguiana. O karma, ele é uma condensação libídica, depois eu explico melhor esse termo, em algum ponto da nossa história espiritual que precisa ser dissolvido. A condensação libídica é o que produz um complexo. A condensação libídica é a mesma coisa de você receber um murro e ter um coágulo de sangue, ter um hematoma. Eu gosto de usar essa metáfora porque é muito simples. A libido é a energia vital. É, por exemplo, a atenção que você dedica a um assunto. Você dedica muita atenção, muito tempo e realmente atenção a um assunto, a uma pessoa, a uma situação. Esta coisa se carrega da tua própria libido, vira importante. Cresce bem, se for uma planta, se for um animal, se for uma criança, né? Cresce, se desenvolve, você está investindo a tua energia vital. Se você se dispersa também, você está dispersando a tua energia vital. O karma é uma condensação dessa energia vital que aconteceu em outra vida e que produz efeito, porque qual é o produto, qual é o efeito de ter um hematoma, imaginem, muito grande, que o sangue está represado. E o que a gente observa quando a gente se machuca, a gente tende a bater, sei lá, aquele dedo machucado constantemente naquele lugar em que ele está machucado, porque tem um trauma. É como se a gente tivesse que processar. Isso é como funciona profundamente a nossa psique. Pode haver uma culpa, no sentido você fez uma coisa errada, fez. O erro pode não ser o erro diante da lei, porque a culpa, originariamente, é o erro diante de uma lei oficial, reconhecida por todos, que seja a lei de Deus ou a lei do mundo. Pode ser uma percepção tua. Pode ser uma percepção tua de uma culpa. E pode também ser que você não tenha culpa, como eu já vi vários casos. Mas fica uma condensação de uma questão lá. Por isso que é importante fazer a regressão com calma e com profundidade para entender a história que tem por trás. Porque naquele tempo, você pode ter entendido tal situação dentro daquele contexto, dentro da capacidade que você tinha de entender naquele tempo, de uma forma que produziu um sentimento, uma intensidade de sentimento, uma sensação de que algo faltou, algo falhou, algo precisava ser feito, algo está vazio, algo está precisando ser resolvido. Precisamos resolver. Às vezes, o que precisa ser resolvido é como você estava enxergando aquela coisa. Eu acho muito importante poder diferenciar o conceito de karma daquele de culpa, porque já estamos perseguidos, eu vejo, pessoas podem não falar publicamente isso, não se expor, mas psicologicamente tá alastrado o conceito, a vivência, aliás, da culpa, que é, em primeiro lugar, uma realidade cultural, religiosa, que virou cultural, espalhado em todo lugar e tem culpa por tudo.
E com esse conceito de culpa tão espalhado, tão profundo, tão arraigado na psique, não temos como avançar muito na nossa vida, no nosso desenvolvimento, porque esbarramos nela o tempo todo. Então precisa diferenciar, e essa questão se apresenta sobretudo com o conceito de karma. Causa e efeito é isso, você recebeu um murro e você tá com um inchaço. Esse inchaço chama para ser resolvido, causa e efeito. Agora, de onde veio o murro, por que aconteceu, se você merecia, se for um acidente, se for uma reação a você, é aquilo que a gente tem que descobrir. Aí que amplia a história para que a gente possa entender aquele momento aonde ele se insere. E é assim que a regressão acontece. Então a gente começa por uma pequena pista, às vezes grande, mas uma pequena pista que remete a um evento traumático que aconteceu em outro momento, do qual não conseguimos encontrar agora nenhuma referência. Então, a partir dessa pequena porta de entrada, se chega a outro lugar, que é aonde tem o trauma, porque é o lugar mais forte, é onde são aquelas memórias que marcaram o que a gente vai carregando nesta vida, em outras, é sempre assim. E aí a gente vai desdobrando essa história para entender o que tinha por trás, como que aconteceu, qual era o contexto. Porque é exatamente como se você recebesse um murro na cara, quando você era criança, adolescente, sei lá, você lembra, mas é natural da psique. Você fica com a marca daquele momento e você se esquece do resto, porque este é o modo como funciona o trauma, nesta vida ou em outras vidas. Então precisamos entrar nesse trauma para compreender antes de julgar culpas, porque a culpa só atrapalha, o sentimento de culpa só atrapalha. Podemos chegar a uma culpa, eventualmente? Podemos também descobrir que não havia culpa nenhuma. Eu já descobri isso várias regressões. É muito comum. As pessoas, na época, você entende a coisa de uma certa forma. Por isso que é importante desdobrar a história, compreender melhor a partir dessa distância que podemos adquirir hoje, em outro tempo, com mais conhecimento, mais cabeça, né? Mais sobriedade, para entender aquele momento dramático e aí a gente trabalhando o que precisa de fato ser trabalhado para ser dissolvido e assim se devolve para a psique, para o conjunto da nossa psique, a energia que estava represa no trauma, que é representada metaforicamente, como eu estou usando essa metáfora, pelo sangue represado no hematoma. É um sangue que fica retirado da circulação sanguínea. Então a gente fica com menos energia. A mesma coisa é um trauma psíquico. Ele suga a nossa energia, represa e ficamos sem aquela energia. Sem, inclusive aquelas qualidades que nós tínhamos lá naquela vida. Então, dissolver o trauma permite a recuperação da energia, inclusive energia física, energia vital, dinamismo nesta vida, e também as qualidades que nós tínhamos, porque desenvolvemos sempre algum tipo de conhecimento, de talento, de alguma coisa aconteceu, porque fica tudo parado. Então, o karma, nessa perspectiva, a partir daquilo que eu experimentei clinicamente e não daquilo que eu aprendi em qualquer religião, porque eu não tenho esse conhecimento, vem de um excesso de investimento libídico por alguma razão muito importante, que precisa ser descoberta, em algum ponto que chama para ser resolvido. Resolvido significa visto, reconhecido, decifrado, desdobrado, compreendido, reconhecendo tudo. Perdão, foi uma ligação. Reconhecendo aquilo que é meu e aquilo que não é meu,
recuperando aquilo que eu preciso recuperar, religando os pontos daquilo que ficou pendente lá com aquilo que está aqui agora pendente, e aí a cura acontece. É assim que acontece. Precisa tempo, precisa de investimento, a tua atenção, a tua presença, a tua vontade. Não tem como não fazer as coisas com pressa. Não se pode deixar um processo desses pela metade, que você vai cutucar a onça com vara curta, não pode. Precisa completar o processo no ritmo que é preciso, que é possível para cada um. Cada um tem os seus tempos e é importantíssimo, porque a gente não sabe, nem você com você mesma sabe a dor que isso pode abrir. Então, precisa com gentileza fazer o processo, mas isso liberta profundamente o espírito, portanto, a tua alma, a tua realidade psíquica, e te abre caminhos, abre horizontes novos. Esse, então, é um pouco do que eu escrevi no meu capítulo nesse livro, Psicanálise e Vidas Passadas, uma fundamentação teórica para a jornada psíquica no tempo. Não é um livro religioso de forma alguma, não é um livro espírita, que eu nem conheço o espiritismo. É um livro que faz a ponte entre a psicanálise pós-junguiana, a psicanálise pós-junguiana e o processo de trabalho com vidas passadas. Não se baseia, como eu disse, em nenhuma religião. Eu não tenho religiões. E então, eu acho que não precisa, simplesmente não precisa. A psicanálise, através de um trabalho profundo, como Jung viu, o autoconhecimento profundo leva a uma experiência religiosa, que não implica em nenhuma religião. Eu estou falando religião como crença, conjunto de crenças institucionalizadas. Não estamos falando disso aqui. A Psicanálise e Vidas Passadas é um livro completamente laico e que, portanto, ajuda a compreender como é possível trabalhar de forma psicanalítica as vidas passadas, porque é aquilo que eu faço e que aconteceu de fazer, e não foi algo que eu procurei, aconteceu, e eu vou seguindo aquilo que a vida me traz e processando dentro da minha abordagem. E aí, a partir disso, ampliei a abordagem para poder incluir as vidas passadas. Então é isso. Se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem deixar uma mensagem embaixo, a gente depois responde. Lembro que estamos com um processo seletivo para quem tiver interesse na formação em psicanálise, que vai até dia 27 de novembro. É um processo seletivo para quem tiver interesse na psicanálise, vai ter um valor bem descontado, vai dar acesso às aulas e começamos em janeiro. O processo seletivo é para 2 pessoas, né, que tiverem interesse. A gente vai selecionar 2 pessoas para fazer a formação, né, para entrar na formação. A pessoa vai passar por uma entrevista inicial, depois vai fazer uma conversa com uma analista da formação, vai escrever um texto que a gente vai indicar e aí vai receber o retorno, a gente vai dar no comecinho de dezembro. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhada aqui no nosso perfil. As inscrições para a formação estão abertas. Também teremos a promoção para o Black Friday. Vamos ter várias promoções. Já estaremos publicando quais são para vocês, quem desejar, promoções para a formação, para os cursos e etc. Então, uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.